Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é números na forma decimal e porcentagem. Na nossa unidade passada, nós trabalhamos números na forma fracionária e porcentagem. Então, a gente vai ver a relação aí entre eles. Lembra que eu falei que qualquer número fracionário, qualquer fração, pode ser transformada em um número decimal? Então, é bem simples esse assunto. Vem comigo que vai ficar bem bacana para vocês compreenderem. Vamos lá, o que é porcentagens? Vamos relembrar. Porcentagem é a divisão de qualquer número por 100. Lembre-se que fração é uma divisão, tá? Então, eu posso pegar qualquer número e dividir por 100, que eu vou ter uma relação aí de porcentagem. O símbolo que representa a porcentagem é o porcento, esse símbolo aqui, lembram disso? E ela pode ser representada tanto na forma percentual, na forma fracionária e na forma decimal. Já estudamos como representar na forma percentual e na forma fracionária, e hoje nós vamos estudar como transformar o percentual em decimal. Bem simples. Vamos observar aí o exemplo. Bom, nós temos a mesma parte de um todo representada em três maneiras. Nós temos 5%, que é a representação percentual, que pode ser representada na forma fracionária, o que é fração, o que é o percentual, uma divisão entre qualquer número por 100. Então, para a gente transformar aqui esse percentual em fracionário, basta a gente repetir o valor percentual e o seu denominador sempre será 100. Lembra disso? Repetimos o valor percentual e colocamos o denominador 100. É dessa forma que a gente transforma percentual e fracionária. Bom, aí agora é a chave da nossa aula de hoje. Transformar a fracionária ou percentual em decimal, basta a gente dividir. Lembra que a gente já viu como transformar frações decimais na forma decimal? Se aqui tem 2 zeros, significa que precisa ter 2 números após a vírgula, certo? Então, a gente repete o nosso numerador e a gente complementa com o zero para a gente atender essa regrinha aqui. 2 zeros no denominador, 2 números após a vírgula. Simples, isso aí a gente já estudou, então vamos colocar em prática. Vamos aos exemplos. Vamos representar os números, os seguintes números, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal, tá? Vamos lá. Então, nós temos aí 20%. Vamos transformar ele primeiro em forma fracionária para depois em forma decimal. Como é que a gente transforma em forma fracionária? Nós repetimos o valor percentual, 20, e colocamos como denominador 100, sempre, porque porcentagem é uma divisão de qualquer número por 100, e fração é uma divisão. Então, 20 dividido por 100, ou 20 centésimos. E agora, nós vamos transformar na forma decimal. O que é que a gente faz? Nós escrevemos o nosso numerador, que é o 20, e vamos à nossa regrinha. Tem 2 números aqui no nosso denominador, precisa ter 2 números após a vírgula. Então, a vírgula aqui precisa estar aqui, para atender 2 zeros no denominador, 2 números após a vírgula. Como não pode ficar vírgula 20, a gente preenche aqui com 0. Então, 20% é igual a 20 centésimos, que na forma decimal fica escrito dessa forma. Vamos para o próximo exemplo, 6%. Como é que a gente representa isso aqui na forma fracionária? Nós repetimos o percentual e colocamos o denominador 100, sempre será 100 quando a gente quer transformar por percentual em fracionário, porque a divisão é por 100. Vamos agora transformar isso aqui em um número na forma decimal. Vamos lá, a gente repete o nosso numerador e vamos atender aqui. Precisa ter quantos números depois da vírgula? 2. Mas aqui só tem um. O que é que a gente faz? A gente preenche com 0 à esquerda. Então, a gente preenche aqui com 0, opa, temos 2 números, 2 zeros. Então, a vírgula vai ficar aqui, certo? 2 zeros no denominador, 2 números após a vírgula. Mas não pode ficar vírgula 0,6. O que é que a gente faz? A gente preenche aqui com 0 também.
Então, fica 6 centésimos. Por que centésimos? Porque tem 2 números após a vírgula, certo? Simples, não é? Vamos para mais um exemplo. 94%. Como é que a gente representa 94% em fração? Repetimos o percentual 94 e colocamos como denominador 100, não é isso? Como é que a gente transforma essa fração em número decimal? Vamos repetir o nosso numerador, que é o 94, e vamos verificar aqui, 2 zeros no denominador, precisa ter 2 números após a vírgula, então a vírgula precisa estar aqui, 2 números após a vírgula, 2 zeros no denominador, ok? Como não pode ficar vírgula 94, nós preenchemos aqui com 0, certinho? Fácil, não é? Tudo certinho. Vamos lá para relembrar aí os nossos cálculos envolvendo porcentagem que a gente já estudou. É só uma revisão para que vocês possam aí relembrar, ok? Vamos, então, calcular 20% de 150. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo é transformar a porcentagem em fração, não é? Então, 20... Trocar o símbolo de pelo símbolo o sinal de operação da multiplicação e repetir o restante. E dessa forma, a gente se depara aí com uma multiplicação de fração, certo? Então, o primeiro passo, vamos identificar se a gente consegue simplificar, fazer o cancelamento. Como é que faz o cancelamento? No cruz, credo. Se aqui embaixo não tem número nenhum, significa que existe um invisível, lembra disso, não é? Como a gente não pode mais simplificar aqui 21, porque 1 já tá na sua forma simplificada totalmente, vamos então simplificar 100 e 150, certo? Vamos simplificar primeiro por 10. Nós podemos cortar então aqui esse 0 e esse 0. Ficou como 15 e 10. Podemos ainda simplificar por 5. Então, 15 dividido por 5, 3. E 10 dividido por 5, 2. Vamos escrever novamente, bem organizadinho, então ficou 20 meios, vezes 3. E agora, a gente pode aí calcular, resolver a nossa multiplicação. Multiplicação envolvendo frações, como não tem número nenhum aqui embaixo, é o invisível, é número de cima com número de cima e número de baixo com número de baixo. Então, 20 vezes 3, desculpa, é igual a 60, e 2 vezes 1 é igual a 2. Fração é uma divisão. Vamos ver se a gente consegue dividir aqui. 60 dividido por 2 é igual a quanto? 30. Então, 20% de 150 é igual a 30. Vamos colocar em um exemplo prático. Quanto é 20% de 150 reais? 30 reais. Certo? Para vocês conseguirem visualizar, ok? Vamos lá para um próximo exemplo. A gente busca saber aí quanto vale 9% de 300, certo? Então, qual é o nosso primeiro passo? Transformar esse percentual em fração, que fica 9, como percentual é uma divisão de qualquer número dividido por 100. Trocamos o de pelo sinal da multiplicação, certo? E repetimos aqui o restante, para termos uma multiplicação de frações. A gente pode, vamos verificar aqui se a gente pode simplificar. Sim, observe aqui que a gente tem 100 aqui, 300. Nós podemos simplificar por 100. 100 dividido por 100, 1. 300 dividido por 100, 3. Vamos repetir aqui os nossos valores para deixar bem organizado. Vezes 3. Você sabe que quando não tem número nenhum aqui embaixo, significa que existe um invisível. O que a gente faz agora? Na multiplicação de frações, a gente multiplica acima com de cima e baixo com de baixo. Então, 9 vezes 3 é igual a 27. E 1 vezes 1 é igual a 1. Preciso escrever dessa forma, Pro? Não. Se o denominador é 1, basta você escrever o numerador. Então, 9% de 300 é igual a 27, certo? Só aí para relembrar o cálculo, operações envolvendo porcentagem. Bons estudos, façam os exercícios que vai dar tudo certo.
Tchau, tchau.